Entendeu? Pode ir? Rádio Espírita Capixaba, transmitindo o evento ao vivo com imagem e som, com abertura do evento com o coral da Comunidade Espírita Leon Denis, apresentado pela regente Célia Kiel, que apresentará alguns números musicais para a abertura do evento. Um clima familiar de divulgação da doutrina espírita no município de Viana, no Espírito Santo, e que nós estamos transmitindo. Muitas vidas, é o caminho que se faz.
encerrar, nós vamos cantar Do Brasil para o Mundo Inteiro. Então, nós tivemos a apresentação do coral da Comunidade Espírita Leon Denis, fazendo a abertura desse evento público externo no bairro Marcílio de Noronha, no município de Viana. E o companheiro Paulo César Castellani, um dos membros da diretoria do Conselho Regional Espírita, que representa a Federação do Estado do Espírito Santo, está fazendo a apresentação do palestrante do evento, que vai fazer a conferência, que é o companheiro José Carlos Fiorido. Ele é coronel, aposentado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e é também diretor do Núcleo Espírita Irmão Maurício, NEIM. E
é advogado de formação e um trabalhador espírita bem negado, dedicado. Então agora a palavra com o companheiro José Carlos Fiorito. Uma palestra espírita pela primeira vez? Todo mundo já está aqui, já veio a outras visitas espíritas? Primeira vez? Ah, que ótimo! E a primeira vez que você vem na palestra espírita? Aqui, você? Ok, tem mais alguém que está vindo na palestra espírita pela primeira vez? Aqui sim. Bom, então eu vou pedir licença às pessoas que já foram a uma palestra espírita para fazer a palestra para essa moça. Ela é a pessoa mais importante desse grupo hoje. Diz até que quando as pessoas vão na casa da gente pela primeira vez, e aí não tem intimidade, fala assim, água no feijão, vai chegar gente. Aí a gente bota aquela mesa mais bonita, bota uma toalha mais bonita, faz um bolo, né, de chocolate, né? Não é isso? Pois é importante estar colocando isso, porque para você que está vindo agora, uma reunião espírita, ela tem muita seriedade, mas tem pouca formalidade. Seriedade não se combina, não tem nada a ver com formalidades. Então nós estamos num trabalho de estudo, de modo que tanto você quanto agora para os outros todos, se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Aqui nós tivemos o momento da prece, tivemos o momento que é o momento de aproximação com Deus, tem o momento do estudo, do canto, que também ajuda a melhorar a ambiência, e agora é o momento de estudar. O que nós vamos fazer hoje é verdadeiramente estudar uma temática que é bastante interessante para a nossa vida. Aliás, a gente estuda pouco isso. Em verdade, a gente não gosta nem de falar disso. Toda vez que a gente fala disso, a gente tem arrepios. Eu sei que não é o caso da turma aqui, mas quem é que gosta de falar de morte aqui? Esse assunto às vezes deixa a gente meio arrepiada, né? Mas é o tema que a gente propõe estudar aqui hoje. Então nós queremos trazer para vocês uma reflexão a respeito, aliás, eu quero que vocês vejam o que eu vou falar para vocês sobre o tema. Hoje eu brinquei com a minha esposa, falei assim, olha, no dia que eu morrer, eu vou querer botar isso aqui na testa do meu caixão. Entendeu? Ela falou assim, tá doido, vira essa boca para lá, não é isso? Mas, então o Espiritismo explica e esclarece. A proposta do projeto é exatamente o Espiritismo explicando, o Espiritismo esclarecendo. Para algumas pessoas, Espiritismo arrepia, porque as pessoas têm medo, associa logo com práticas sincréticas dos cultos afros, e, em verdade, nós não temos qualquer vinculação com práticas sincréticas dos cultos afros, embora respeitamos a todos, porque o Espiritismo respeita todas as religiões e todo o direito de crença a todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito da sua manifestação. Pois bem, mas vamos ver então o que a gente fala aí. Bom, tem alguém aqui, certamente você não é materialista. Você acredita em Deus? Então a palestra é para você, porque se tivesse aqui materialistas, o assunto não teria nada a ver, porque como a morte levaria esse indivíduo e todo o seu saber para a sepultura, o materialista não estaria interessado a tratar dessa questão. De modo que o nosso estudo de hoje é para os espiritualistas. Espiritualista é aquela pessoa que crê na existência de Deus e crê que a vida continua após a morte. E é verdade a respeito dessa questão da continuidade ou não da vida após a morte, tem muitas coisas que se falam por aí. Tem muitas coisas que deixam a gente, ora, perturbado, ora a gente perguntando, ora a gente questionando, mas o povo aí fora diz o seguinte, pergunta, morrer dói? Perguntar para você, a palestra é para você, o que você já pensou nisso? Morrer dói? Será o que dói da morte?
é a forma da doença que nós temos ou o ato de morrer em si, quer dizer, o desligamento do espírito do corpo? Em verdade, os espíritos nos dizem que o ato de morrer, o ato do espírito desligar-se do corpo, não dói. Pode, se você tem uma doença que te causa dores, as dores que você sente decorrentes daquela doença, e não do ato em si de morrer. Aliás, nós podemos dizer até que morrer, para alguns espíritos, é muito agradável. Imagina que você está passando 15 anos em cima da cama, suportando dores cruéis, dificuldade de enfrentamento, sejam bem-vindos, dificuldade de enfrentamento da vida, e uma hora você se vê livre do fardo. Imagina você com peso de 50 quilos na cabeça, o nosso amigo que é fortão, ele, cara aqui, o 90, está com 50 quilos na cabeça, a mulher que faz carregar ele, carrega para lá e para cá, quando ele chega em casa, ria aquele peso no chão, ele fala assim, graças a Deus, né? Então morrer, o debate está aí, está colocado, podemos perguntar, para onde vamos depois que morremos? Eu trouxe para vocês aqui uma digressão de que algumas religiões falam, o que elas falam? O propósito não é debater com nenhum religioso, mas mostrar que quantas religiões nós temos no mundo? Tem um amigo meu, que é pastor batista, aliás, ele falou comigo e disse o seguinte, olha, notícia boa para nós. Quando eu te conhecia, eu achava que você era macumbeiro. Depois, das nossas conversas, eu acabei encaixando um livro espírita aqui, outro livro espírita ali, uma mensagem aqui e acolá. Ele falou para mim assim, eu estou vindo de Cachoeira, ele falou assim, você está onde? Eu falei, estou na estrada. Fazendo o quê? Dirigindo, óbvio, eu estou vindo uma palestra. Era 11 horas da noite, estava vindo de Cachoeiro. Sabe o que eu estou fazendo agora? Estou lendo o livro dos Espíritos. Falei, rapaz, que legal, lendo os Espíritos, né, e tal. Mas eu não posso falar com você agora, eu estava doido para continuar a conversa, porque estava chovendo, mas eu estava dirigindo por dia. Falei, amanhã eu ligo para você. Quando chegou, aí eu cheguei tarde em casa, e ele me disse o seguinte, 11 horas ele ligou. Sabe o que eu estou fazendo agora? Estou lendo o livro dos médios. Falei, que bom, rapaz, o livro dos médios é ótimo, uma boa leitura e tal. E aí essa conversa vem, e a gente trocava informações, encontrei com ele um dia e falou assim, ó, preciso falar com você. Minha mulher falou que você vai ser pastor batista ou eu vou ser um pastor espírita. Ela não sabe que não tem pastor espírita. Pois bem, mas disse depois o seguinte, olha, Fiorito, a reencarnação eu já discuto com você porque é bem lógica. A comunicabilidade dos espíritos, de Gênesis e Apocalipse, ela está lá, então nós temos que admitir. Agora, tem uma coisa que não dá para a gente negociar. Para mim, Jesus é Deus. Eu falei, então deixa para depois a gente conversar, não vamos debater e continua estudando. Mas, olha bem como estão as coisas penetrando por todos os espaços. E essas respostas de para onde vamos, se tudo acaba no túmulo, e podemos acrescentar ainda outras indagações que eu coloquei aqui, aí nós temos um quadro de uma gravura, onde nós temos lá a família do lado e a equipe da desencarnação do outro. Tem uma equipe espiritual trabalhando ali, e já está colocando, vê que tem alguém acolhendo aquele no colo, dizer, a família do lado de cá está despedindo, e a família do outro lado está recebendo. São quadros que nós vamos tratar mais para frente um pouco. Reencarnação ou ressurreição? Eu vou perguntar para você, minha amiga, nós estamos em grupo pequeno, pode falar à vontade. Eu não acredito em uma, acredito na outra, acredito nas duas, o que você acha? Reencarnação ou ressurreição? Isso já é pacífico para você, tranquilo? Ah, já estou falando para a gente de casa, já está admitida, está contratada, não tem problema mais. Céu, inferno, purgatório, estado consciencial, e aí? A gente ouve por aí, as pessoas estão com esse debate na cabeça. As religiões estão dizendo isso. O que nós temos para tratar nessas questões? Vamos responder mais para frente. Aí nós temos uma outra gravura do processo de encarnação, onde nós temos o corpo e o espírito desprendendo. Mas essas imagens a gente capta na internet, não é do meu arquivo particular, a gente acha na internet. Não é verdade mais que a turma do outro lado não veio contar. Porque muitas pessoas dizem o seguinte, não sei o que acontece do outro lado, porque ninguém veio para contar. Essa obra de Kardec, vamos falar um pouquinho mais para frente dela, ela tem acho que 62 experiências
de relato dos espíritos que vieram contar, dentre milhares de informações que Kardec anotou, juntamente com os médicos que lhe assessoraram a codificação espírita. Então nós temos aqui 62 relatos de espíritos de diversas estirpes, diversas ordens. Tanto criminosos arrependidos, como espíritos felizes, como espíritos medianos, como decapitados, como espíritos endurecidos. Nós temos aqui relatos do que acontece do outro lado. Portanto, se alguém lhe disser assim, eu não sei como é do outro lado, porque ninguém veio para contar, falou, opa, ouvi numa palestra que tem um livro chamado Céu e Inferno, que na segunda parte dele relatam depoimento de espírito. Portanto, já não cabe mais. E nós dizemos que estamos de passagem, não é isso? Estamos aqui de passagem. Você que chegou depois, está de passagem também? Você veio para ficar. Você não quer ir embora. Agora não, deixa acabar a palestra. Deixa acabar. Pois é, então tirando ele que ele quer ficar para assistir a palestra, digamos todos nós dizemos que a gente veio estar aqui de passagem. Mas se entrasse a Dona Morte com a foice nas costas agora, falou, quem ficar no salão eu levo agora. Quem fica no salão? Quem fica, Paulinho? Vaza todo. Você fica? Esse eu concordo. Ele quer. E ele também fica para assistir a palestra, mas depois ele vaza. Não é? Mas eu faço por desencarnado, não tem problema. Não, já que vai desencarnar, não precisa nem ir embora, leva todo mundo, né? Porque ele não faz palestra para os corpos físicos. É uma diferença gigante isso, tá? A palestra espírita não é para corpos físicos. Até porque o ser que pensa não é o corpo. O corpo é uma ferramenta de pensar. Quem pensa é o espírito. Será que é o espírito que pensa ou o corpo que pensa? É fácil. É só você ir lá no Instituto Médico Legal conversar com um cadáver. Seu cadáver, o que nós vamos jantar hoje? Ele não vai te responder nada. Mas se tiver animado de um espírito, ele vai dizer o cardápio. Vai jantar, vai almoçar na Terência amanhã, lá tem bacalhau, gratinado. Né? É preciso que o corpo seja animado com o espírito. O ser pensa, emite uma onda magnética mental para o cérebro, que emite um comando elétrico, e ele então impulsiona as cordas vocais, o aparelho fonador, impulsiona o ar, articula a movimentação da boca e exprime o som, que vocês vão então entender a codificação que está sendo passada no cérebro. O cadáver não faz isso. De modo que se desencarnar não tem problema. A Celinha, quando entrou ali, falou assim, nossa, o ambiente espiritual aqui está muito bom. Ela percebeu a presença, toda a equipe espiritual trabalhando no entorno, para que esse trabalho pudesse ser feito, abençoando essa escola. Eu tenho certeza que segunda-feira essa escola aqui vai estar uma tranquilidade, porque é uma varredura espiritual em torno disso. Então agora nós vamos fazer algumas citações rápidas de como pensam as outras religiões. O Celso Godoy me disse que nós temos no mundo 33 mil religiões. 33 mil religiões. E se nós fôssemos, cada um de nós aqui, passar um dia em cada religião, nenhum de nós aqui teria passado todos ainda. Os mais velhos talvez estivessem lá pelas 20 mil, 21 religiões, porque nenhum de nós aqui tem 33 mil dias. Você chega em casa depois, pega o papel e calcula quantos dias de vida você tem. Quem tem 10 anos, 365 dias, dá 3.600 e pouco. Quem tem 20, dá 7 mil. Quem tem 30, tem 10 mil, 11 mil. Quem tem 40, vai dar 14 mil, por aí. De modo que nenhum de nós teria essa condição. Mas ele disse mais ainda. Eu posso dizer que lá na minha igreja, embora eu seja batista, cada pessoa tem a sua religião. E me disse mais. Eu duvido que lá no centro espírita, todos os espíritas pensem igual. Cada um tem a religião da sua conveniência, o seu modo de interpretar o fato, o seu modo de ajustar-se. Por isso que quando a gente vê esse universo de religiões por aí, a gente, em verdade, até fica feliz por isso. Porque nós só vamos ter uma unidade com o Criador quando nós tivermos o coração puro. Nesse momento que nós não temos o coração puro, é natural que nós busquemos interpretar a mensagem
de Deus de acordo com a forma como nós pensamos. Até porque nós ainda não conhecemos Deus. No livro dos Espíritos, na questão 10, está perguntado lá se é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. E os Espíritos responderam que não. É um sentido que ainda nos falta. Que sentido é esse? Do entendimento. Nós não compreendemos Deus. Nós olhamos a obra de Deus e olhamos assim, nossa, ele foi perfeito. Nós olhamos uma rosa e ficamos admirados como a rosa foi feita. Olhamos o bebê, vemos que há 3 anos e meio, 4 anos atrás, ele era um espermatozoide, um óvulo, e que gerou o bebê belo como está aqui. E cada um de nós passou por essa experiência. Mas a gente, já olhei para o meu filho assim alguma vez, falei, nossa, ele era espermatozoide, um óvulo, agora ele virou gente. Quem já pensou isso? A gente não para isso. A gente não para pensar isso. Porque nós não temos ainda a condição de meditar a respeito das coisas pequenas para que possamos encontrar Deus nela. Então, nesse debate, as religiões estão aí. O budismo, que na verdade nasce com o Buda, alguns anos antes de Cristo, mas ele ensina, na verdade, esses conceitos. Ele fala da vida e morte como ciclos necessários, portanto, eles têm um bom entendimento a respeito de nascer e morrer. Depois eles falam para nós, do corpo morto volta ao pó, em perfeita consonância como algumas religiões ensinam. Os budistas japoneses reverenciam os seus mortos. Mais ou menos de acordo com algumas religiões fazem. Nós temos segmentos cristãos que não reverenciam os seus mortos. Nós temos cristãos, por exemplo, que não oram, vamos mostrar aqui, que não oram pelos seus mortos, nem visitam o cemitério, mas alguns segmentos visitam. A existência anterior, a lei de esquecimento aí, é esquecida no renascimento. O espírito renasce, ele não se lembra do seu passado. Aqui tem briga religiosa também entre eles. Vê que os budistas japoneses, eles pensam diferentemente dos tibetanos. Os budistas japoneses, eles não consideram a reencarnação, enquanto os tibetanos, sim, admitem a reencarnação. Admitem a lei de causa e efeito, tudo está ligado. Não há bons ou maus. Há pessoas em estágios avançados e outros atrasados. Essas informações eu colhi na internet. A monja Corrêa, fundadora da comunidade Zen Budista em São Paulo, Equipar. Eu estou apenas pincelando isso, porque essas notícias, elas são desencontradas e ora se encontram em diversos conceitos das religiões. O episódio nascer e o episódio morrer é um episódio mais importante da vida da gente. Eu não sei qual é mais importante. Se quando a gente entra na faculdade, quando a gente termina a faculdade. Porque terminar a faculdade é receber o atestado de óbito. Quer dizer, quando você recebe o seu atestado de óbito, é o diploma da faculdade chamado Terra. E quando você recebe a certidão de nascimento, é a entrada na faculdade chamada Terra. E qual que é o mais importante? Quando a gente entra na faculdade e quando a gente sai? Então morrer é mais importante para o senhor. Pois é, talvez seja. Agora, curiosamente, nós choramos quando alguém morre. E às vezes nós alegramos quando a pessoa nasce. Será que não deveria ser diferente? Coitadinho, está chegando agora, vai passar um osso danado aqui, vai passar 40, 50, 80 anos, vai enfrentar um desafio terrível. Então, quando vai embora, ele fala assim, graças a Deus, ele terminou a faculdade dele. Ele deve sair daqui feliz, não é? Olha aqui como é contraditório pensar a respeito dessas questões. Mas vamos lá. Então, aqui nós vimos o budismo, agora a gente vai ver o islamismo, onde tem o profeta maior, Maomé. Eles também dizem que a morte não é o fim, portanto, eles são espiritualistas. Admitem o céu e o inferno, embora não revele a sua natureza, como ele acontece. Segundo eles, só Deus sabe. Está escrito lá. Todo nasce puros e inocente, embora admita em certas suratas a reencarnação. No Corão, a surata lá equivale a versículo. Eles chamam de surata. Cada trechinho chama de surata. E eles admitem a reencarnação. A alma será responsabilizada também lá, eles dizem, o juízo final. E olha que curioso, a salvação também está na prática das boas obras, em perfeita sintonia com o que o Espiritismo diz. E não pela graça, como vamos ver por aqui depois, mais à frente. No judaísmo,
nós temos a figura exponencial Moisés. A alma imortal, ele também afirma a mesma coisa. Estamos falando da vida após a morte. A alma experimenta confusão psíquica ao mudar de estado. Quando morre, do outro lado, até se dar conta de como é a chegada do outro lado, experimentamos uma confusão. Alguns chamam isso de sono. Outras religiões dizem que o indivíduo fica dormindo até a chegada do juízo final. Quanto tempo demoraria? Segundo eles, conhecer a vida espiritual facilita o desenlace, em perfeita sintonia com o que diz o Espiritismo. Aquela pessoa que conhece a doutrina espírita e lhe vivencia as experiências evangélicas que o Espiritismo ensina, que a religião ensina, facilita chegar do outro lado. Digamos, você chega do outro lado sabendo falar a linguagem de lá, conhece a moeda e tem alguém para te esperando do outro lado. Não deve ser muito fácil chegar na rodoviária do outro lado e não ter ninguém te esperando, né? Se você chega lá numa cidade grande, por exemplo, e não tem ninguém te esperando na rodoviária, você vai ter dificuldade para se adaptar na outra situação. A reencarnação também está presente nos livros judaicos. Perfeito. Tem essas malandragens aí, tá vendo? O judaísmo prega que todos os mortos serão ressuscitados na era messiânica, quando o Messias chegar à Terra. Isso também de acordo com alguns grupos religiosos, que são derivados, inclusive, tem um grupo messiânico, a Igreja Messiânica do Brasil, que aceita essa teoria, assim como também alguns grupos evangélicos. Vamos seguir. A reencarnação está presente nos livros judaicos, né? Sim. Uma facção acredita na reencarnação e outra... É porque também eles têm variáveis. Por exemplo, a Igreja Messiânica é judaica, mas tem os judeus ortodoxos que não aceitam a teoria dos messiânicos. As religiões no mundo, imagina 33 mil religiões reconhecidas. Aliás, eu quero dizer para você que para criar uma religião hoje é fácil. Custa R$ 475 para você criar uma religião hoje. Basta que você abra uma porta, registre um estatuto e pague uma taxazinha e você pode começar amanhã a falar de uma terceira opção, além da reencarnação, se você criar ela. E você arruma gente para falar disso. Tá bom, né? Se você quiser criar 33.001, já pode, custa R$ 475. Isso saiu uma reportagem recentemente a respeito disso. O que o catolicismo ensina? Vamos lá. Isso aí já está mais perto de nós. Eles têm o Papa como autoridade maior, por favor, não tem qualquer crítica aqui, tá? Nós estamos citando fatos, estamos estudando os fatos, e a nossa proposta não é nem converter ninguém ao Espiritismo, é mostrar o Espiritismo. No Espiritismo não tem processo de conversões. O Espiritismo não converte ninguém. O Espiritismo oferece a doutrina, expõe, e aquele que está vendo, pelo senso crítico, pela sua capacidade avaliativa, ele vai entender se aquilo lhe é bom ou não é bom. Ele pega de acordo com a sua concepção. Por isso que não tem espírita trepado no caixote e nem com alto-falante na rua. Essa palestra, embora esteja sendo transmitida para outros espaços, mas é preciso que as pessoas queiram ouvi-la. Ensina a ressurreição da alma, os céus para os bons, o purgatório como espaço depurador e o inferno eterno para os maus. Admitem o juízo final. Eles oram pelos mortos. Morrer e ser ressuscitado significa chegar a uma ampliação plena da cognição, quer dizer, do conhecimento maior, da busca da verdade. Na medida que chegou no céu, ressuscitando, no caso deles, unicidade de existência, então eles já atingiram, se nós estivéssemos falando lá no budismo, o nirvana, para alguns chamam da glória, outros os céus. Para nós, seria o estado de espíritos felizes. Estamos falando basicamente de conhecimentos que se ajustam em conceitos. Aqui embaixo ela diz? Quando eles falam em ressuscitar, eles não teriam. Qual a forma de ressuscitar? Seria uma passagem?
Verdadeiramente, se nós perguntarmos a um católico mediano o conceito de céu, quando eu fui católico e fui seminarista, eu perguntava pro meu pai assim: papai, me fala do céu. Ele fala assim: é mistério da Santíssima Trindade. Me fala do purgatório, também é mistério da Santíssima Trindade. E me fala do inferno, também é mistério da Santíssima Trindade. Em verdade, nós mesmos espíritas temos alguma noção da vida espiritual, embora nós estudemos muito. Agora, você imagina a situação de quem não estuda isso. Você imagina, por exemplo, a situação de alguns, por exemplo, admitem que a ressurreição é do corpo físico. Outros adotam o conceito que está anotado em 1 Coríntios 15, 43, 44, quando fala que a ressurreição é sepulta-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E aí, então, esse conceito de corpo espiritual é o mesmo conceito espírita do perispírito, que é o corpo do espírito. Mas se você perguntar a um católico, ou mesmo uma pessoa que adota a Bíblia como seu ensinamento, me fale sobre o corpo espiritual, raros deles vão saber o que significa corpo espiritual. Porque alguns deles, mesmo que o tubarão tenha comido o corpo do indivíduo, que não tenha sido achado o cadáver da pessoa, eles acreditam que, em muitos casos, a ressurreição se dará na verdade, a reorganização do corpo que voltou ao pó. Foge, inclusive, do próprio princípio de Gênesis, que fala de que o corpo volta ao pó e que a ressurreição se dá no corpo espiritual. E quando nós olhamos Jesus, e aí eles também, alguns deles estudam assim, quando olha Jesus, Jesus não ressurge no corpo físico, ele é o corpo espiritual. Mas se nós perguntarmos para eles como é que se dá essa ressurreição, vão ter dificuldade de explicar. Na leitura que eu faço, e aí é minha concepção, é que essa ressurreição seria a consciência de que ele entrou no mundo espiritual, que ele desencarnou, que ele morreu. Em verdade, para nós também significa isso. Quando nós dialogamos com o espírito na reunião mediúnica, que ele não sabe que morreu, ele está ligado ao corpo ainda, dizer, quando ele adquire a consciência que entrou no estado espiritual, eu poderia dizer, esse estado é a ressurreição dele. Ele retorna à condição de espírito, ou pelo menos adquire a consciência desse estado. Mas eu não saberia dizer para você como pensam os católicos. Eu estou pincelando aqui aquilo que alguns teólogos expõem. Porque é muito difícil a gente falar de uma doutrina que a gente não vivencia a experiência dela. Quando nós vemos alguém falar mal do Espiritismo, falar contra o Espiritismo, a gente pergunta assim, mas você estudou o Espiritismo? Não, eu li um livro. Qual livro você leu? Eu li o Evangelho segundo Allan Kardec. Falei, mas não conheço, eu sou espírita há 20 anos, não conheço o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu conheço o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como é que ele é? Não, ele tem umas passagens bíblicas. Não é bem assim, né? A gente sabe que se é uma teologia e tem pessoas que são especialistas nisso, bom será, por isso nós não estamos fazendo crítica, nós estamos comentando, vamos falar que eu falo do Espiritismo, por isso vamos fazer alguns conceitos daqui a pouco a respeito da nossa proposta. Mas nós estamos mostrando aqui o pensamento geral que está por aí. Me perdoe se eu não respondi de acordo com o que você pediu. Então nós temos o protestantismo, que começa com Lutero, e eles definem muito puramente a ideia de que a alma aguarda o juízo dormindo. Curioso que alguns espíritos se manifestam na reunião mediúnica e eles dizem assim, fala baixo, para não acordar os outros. Está todo mundo dormindo. Aí ele diz assim, você não escutou tocar a trombeta? A trombeta tocou, rapaz. Tocou a trombeta? Onde foi que eu não vi a trombeta tocar? Porque verdadeiramente essa figura da trombeta está anunciada lá em alguns livros do Antigo Testamento. Mas eles carregam lá 4 conceitos fundamentais, que no latim eles colocam assim, sola escritura, sola graça, sola fides e solum Cristo. Então, a Bíblia, a graça, a fé e o Cristo. Fora disso, nada. É verdade. A Bíblia, se nós soubermos ler e interpretar a Bíblia, é um manancial fantástico de conhecimento. Se nós entendemos o Espírito da graça e a própria magnanimidade e bondade de Deus, também nada a discutir. Se nós entendemos o poder da fé e o mecanismo da fé que sustenta através do conhecimento que gera discernimento, também nenhum problema. Assim como o Cristo, anotado por Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos, como guia e modelo para a humanidade.
Mas o problema é que as pessoas, não raro, adotam a sua concepção de religião e passam a adotar isso como verdade. Eles apresentam, no entendimento deles, exclui a figura do purgatório e só aceita a figura do céu e inferno. Duas opções únicas, ou você vai para o céu ou para o inferno. Nenhum sentimento, aqui, olha bem, curioso isso. As pessoas que estão do outro lado, segundo essa corrente de pensamento, eles não guardam qualquer ligação de sentimento com quem fica. Por isso é muito raro você encontrar um evangélico que admite orar por a pessoa que morreu. Porque morreu, acabou, eles desconectam do mundo, então não há ligação dos dois mundos. Eu estou dizendo para vocês aqui, protestantismo, e aqui eu preciso fazer um esclarecimento, podia ter feito antes. Eu coloquei, na verdade, na linguagem geral, protestantismo. Mas nós temos no mundo segmentos gigantes do protestantismo que poderiam estar sendo derivados tanto do luteranismo, quanto do calvinismo, quanto do zwinglismo. Os três, o Lutero, o Calvino e o Zwinglio, na verdade, eles dão origem às três correntes evangélicas. E algumas delas eles falam da predestinação, que é assunto que não cabe aqui. Só, na verdade, quem quiser mergulhar na teologia desses grupos é que vai, na verdade, verificar. Mas, em verdade, as três correntes ali que sustentam aquilo que nós chamamos dos crentes, e que, verdadeiramente, não todos são protestantes, alguns são reformados, outros têm os metodistas, tem os adventistas, tem os presbiterianos, tem os mormons também que caminham em outra direção. Então nós temos um universo de pensamento. Aqui uma linha geral, pode ser que aquilo que eu estou dizendo aqui e o que está anotado na tela, ele seja conflitante com o conhecimento que você tem, porque esse conhecimento nasceu de outra derivação. Essa linguagem aqui é uma linguagem geral, que pode ter conflitos. Mas não importa, importa que nós estamos dando uma linha geral do que as pessoas pensam da vida após a morte. Então nenhum sentimento ou afeição guarda da vida terrena, como filhos, amigos, família. Não oram, na grande maioria não oram por aqueles que morreram. Segundo eles, por que não oram? Porque não há comunicabilidade entre os dois mundos. E aí vem o Espiritismo. Qual é o papel do Espiritismo nessa questão? Veio o Espiritismo substituir as religiões? O Espiritismo não veio substituir religião alguma e nem veio ser mais uma religião. Nós até podemos dizer e questionar se o Espiritismo é religião. O Espiritismo não é religião se ela for colocada no universo do pensamento que se considera aí fora como cheio de dogmas, conceitos e formalidades. Por isso eu disse no começo da conversa, o Espiritismo não é em qualquer formalidade. Posto que Kardec apresenta o Espiritismo então, e eu gostaria muito que quem está começando agora guardasse sempre essa expressão. É a nova ciência que vem revelar a origem. Se nós falamos de morte, é bom falar também do começo, como nós nascemos. A natureza, o destino dos espíritos. Quem são os espíritos? Nós. Nós somos espíritos, encarnados e desencarnados. A existência do mundo espiritual, que é, na verdade, em tese, o lugar para onde se desloca depois da morte. Que se relaciona com o mundo material, em perfeita sintonia. Por exemplo, aqui já começamos a dar uma linguagem de como o Espiritismo entende a morte. Aqueles que nos antecederam ao túmulo estão em permanente contato conosco. Nunca perde o contato. Ainda que nós possamos não dar ou captar os sinais da sua comunicação, ainda que nós possamos não entender as mensagens que chegam, mas em verdade estamos em perfeito contato com o mundo espiritual. Agora, o que é curioso e que é importante e quase fundamental nisso, as consequências que decorrem de saber essas coisas. Então a gente que frequenta a reunião mediúnica não raro vê um companheiro que está do outro lado, um amigo, uma pessoa conhecida em estado de sofrimento. E ele tomava cachaça. E ele era alcoolista. Ou ele batia muito na esposa dele. Ou ele não era um homem de religioso. E ele está sofrendo. Olha, seria muito bom que se eu tenho essa mesma conduta que esse meu irmão teve,
é muito bom que eu coloque a minha barba de molho, o meu buço de molho, o meu bigode de molho, porque dizem que pau que dá em Chico dá em Francisco. Se isso aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. E aí são as consequências que o Espiritismo traz para nós. E que, em verdade, é apontado para nós no mundo, não no conceito somente de religião, num tripé de igualdade de força e de entendimento, como ciência, filosofia e religião. Como nós estamos falando para a gente, e aí não me perdoe você que está tentando entender, qual é a base do Espiritismo? Pois é, qual é a base então? Então você poderia me perguntar, Fiorido, me fala, eu já li algum livro, eu entendi algumas coisas, gostei de algumas coisas que li, mas qual é a base? Em que vocês creem? Se eu perguntar para o evangélico, ele vai dizer assim, eu creio na Bíblia. Mas e vocês, espíritas, creem em quê? Então a base que sustenta a doutrina espírita é a revelação. Assim como a Bíblia foi revelada, nós também admitimos, sejam muito bem-vindos, viu? Que bom que vocês vieram. Muito obrigado. Então, assim como nós cremos que há revelações em todos os povos, em todas as épocas, também há revelações no Espiritismo. Os Espíritas devem crer na Bíblia? Allan Kardec diz isso, não só em algumas perguntas no Livro dos Espíritos, mas sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, abrindo o prefácio, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode-se dividir as mensagens contidas no Evangelho em 5 partes. Os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e o ensinamento moral de Jesus. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias religiosas, o ensinamento moral de Jesus ninguém contestou. Então nós cremos na Bíblia aquilo que está em perfeita sintonia com a moralidade de Jesus e que está em perfeita sintonia com a lei natural. Portanto, a Bíblia é um manancial de conhecimento que nós precisamos estudar. Agora, aprender a interpretá-la, porque nós sabemos que a letra mata e o espírito vivifica. Não é isso que está anotado lá? Então, se perguntar, os espíritas creem na Bíblia? Sim. Naquilo que Jesus ensinou? Sim. Por que não? Por que não colocar em perfeita sintonia aquilo que Paulo ensinou de acordo com o que Jesus falava? Aquilo que Pedro ensinou em sintonia com Jesus, em sintonia com a lei natural. Por isso que na questão 625 desse livro, que nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco, o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas, a questão 625 fala assim, qual é o ser mais perfeito que Deus pode pegar na mão, senhor? Pode passar para ele folhear. Qual é o ser mais perfeito que Deus trouxe ao mundo para servir de guia e modelo à humanidade? Olha que pergunta interessante. Qual é o ser mais perfeito que Deus trouxe ao mundo para servir de guia e modelo à humanidade? E a resposta do Espírito foi assim, cirúrgica, vede Jesus. E o comentário, Jesus é para o mundo o guia e modelo da humanidade. E o evangelho que ele trouxe foi o roteiro mais seguro, o porto seguro para a condução do homem a um destino ao qual todos nós estamos condenados. Já que estamos falando de morte, qual é a condenação que o Espiritismo coloca para todos nós? É um decreto divino. Estamos condenados a sermos felizes. Nenhum de nós escapa dessa sentença. Já pensou que sentença maravilhosa? A gente foge da sentença, quando o juiz fala, fica preso 5 anos, a sentença do guarda, paga a multa não sei de quê, mas essa sentença todo mundo quer. Estamos condenados a sermos felizes. E olha que nós fazemos um esforço gigante para não sermos. A gente foge da igreja, toma uma cachaça. O churrasco, como é que foi o churrasco de hoje à tarde? A gente come desbragadamente, não é? A gula faz sucesso entre nós e a gente adquire doenças, mas nós queremos ser felizes. Só não quer ser feliz? Não está lutando para isso? Não importa a sua religião. Aliás, no presídio eu ouvi uma coisa muito interessante. Ouvindo, conversando com os presos, eu nunca encontrei um preso que chegasse de manhã e falasse assim para a mulher. Eu trabalho em presídio há alguns anos.
fazendo assistência religiosa. Eu sou voluntário, não sou funcionário de presídio. Eu nunca encontrei um preso que botasse um revólver na cintura de manhã cedo e falasse com a mulher assim: minha filha, hoje eu vou me lascar de primeiro ao quinto. Hoje eu quero me dar mal. Você está vendo esse revólver aqui? Pois é, eu vou assaltar o banco, eu sei que tem 40 milhões lá, eu vou levar com a minha equipe lá, e quando eu botar o saco nas costas, eu quero encontrar um guarda com uma borracha desse tamanho, me dá uma cacetada na cabeça, me amarra inteiro, me bota na cadeia, e você vai ter que passar por constrangimento lá, e eu vou passar 20 anos preso. Nunca encontrei um. Eu sempre encontrei gente falar assim: ó, moça, meu bem, hoje você vai dormir igual a rainha. Tá vendo essa máquina aqui? Vou meter uma parada, e se der certo, tá vendo aquele vestido que custa 1.500 na loja? Aquele vestido vai ser seu. Aquele sapato poderoso, salto desse tamanho, aquela bolsa que custa 1.000 e tantos contos, tu vai levar. Aquele carro do teu sonho, tu vai ter hoje. Depois a gente vai comprar uma passagem, vamos a Paris, vamos passar 3 meses em Paris. Isso é busca da infelicidade ou busca da felicidade? Da felicidade. Só que ele traduz felicidade em prazer, que é temporário. E aí não importa o que ele fez, mas ele está buscando a felicidade do modo dele. Ele não está buscando ser infeliz. Nunca encontrei um. Não, eu vou meter uma parada para me dar mal. Isso me traduz, então, uma percepção nova de vida, de valores, porque é do ser, inerente do ser, a busca da felicidade. E assim que o Espiritismo mostra. Então, as 5 obras de que nós falamos, primeiro esse aí, esse primeiro, que é igual ao que você está colocando aqui, apenas que a capa é diferente, desse livro nasce os outros 4. E que aquele lá, ele explica a origem do que é o Espiritismo, que é essa doutrina que ele está apresentando para vocês. E aí esse livro aponta para nós respostas dentro da questão da morte. Ele responde quem eu sou. Você já sabe quem eu sou? Não vale dizer quem é aquilo que está na carteira de identidade. Que aquilo você fala para o guarda, para mim não. Se eu perguntar aqui, você sabe quem é você? Pois é, rapaz, olha que beleza. A gente vive na terra e não sabe. Eu perguntei para um médico que estudou medicina, assim: doutor, por que Deus deu um corpo para a gente? Já que nós não somos daqui. Por que Deus deu um corpo? Ele falou assim: rapaz, eu nunca me fiz essa pergunta. Eu cuido de corpos há 30 anos, eu nunca sei por que Deus deu um corpo para a gente. A doutrina espírita, esse livro dá a resposta. Então ele vai te ensinar de onde você veio. Não vai dizer que é de Maciço de Noronha. Eu, por exemplo, vim de Vitória. Não vai dizer, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber qual é a trajetória do espírito que habita esse corpo. A propósito, também quero dizer para vocês que não é o corpo que está falando. Ué, não é o corpo que está falando. O corpo está reproduzindo aquilo que o espírito pensa. Ele está criando um código de sinais pelos quais o nosso processo de comunicação se dá. O cadáver não fala. Por que ele não fala? Porque não tem espírito que habita nele. Portanto, o ser que pensa é o espírito. Também ele vai dizer para você: como é que eu vou? De cavalo, de charrete, de estaques. Não é disso que eu estou perguntando. Como eu chego à felicidade? E aí a questão 625, que o nosso amigo Paulo Henrique mostrou para o senhor, fala assim: o Evangelho é o roteiro seguro. Nós estamos falando da morte, mas o que isso tem a ver com a morte? É porque eu quero chegar lá do lado de lá mais depressa. Eu quero chegar lá de lá sem muitas pedras na mala. Aliás, como é que está a sua mala? Pois é. A gente vai juntando pedra, vou botando na mala. Depois chega na rodoviária. Imagina tu chegar na rodoviária, não tem ninguém te esperando, e você com as 10 malas sem alça, tudo redondo, encebada, e não tem ninguém para ajudar para carregar. Não é? Eu não quero passar por essa experiência. Por isso que é bom estudar o episódio morte. Porque a gente estuda a vida, estuda o bebê, se é enxovalzinho branco, se é marrom, e se é azul, e se é rosa, se é menino, aí conta para todo mundo. Mas ninguém escolhe o caixão. Você já viu alguém escolher o caixão? Aliás, vocês já viram uma coisa: caixão tem gaveta? Hein, Paulo Henrique, tem gaveta? Não tem. Tem engate? Tem engate? Pois é, não tem, rapaz. Experimenta passar na funerária aí para ver se tem.
E aí, então, aquela clássica questão, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? E é interessante responder isso, porque se nós estamos fazendo uma viagem e não sabemos para onde nós vamos, nós entramos naquela filosofia do chinês, que diz assim, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso tem gente mudando de religião aqui, igual muda de camisa. Diz atrás, eu atendi uma moça na minha casa, ela foi me pedir assim, eu queria que você me ajudasse a fazer um contato com o padre, que eu quero casar na igreja católica. Eu falei, mas você ia perguntar para mim? Ele falou, o senhor conhece todo mundo? Eu falei, tá bom, então eu vou falar com o padre, como é que eu vou te ajudar? Mas me conta com essa história de você querer casar na igreja. Você é católica? Eu estou voltando para a igreja católica agora, eu já fui católica. A moça tem 24 anos, já tem 12 anos que ela mora com um rapaz e tem 2 filhos, vive muito bem, embora um casamento tenha iniciado com 12, 13 anos, ela tinha 13 anos quando se juntou com esse rapaz. Tem 2 filhos lindos, tem uma relação extremamente saudável, que eu conheço o casal. Aí ela me disse o seguinte, quando eu saí na igreja católica, eu fui para a igreja universal. Aí fiquei um tempo lá. Depois eu fui para a igreja batista, fiquei um tempo lá. Depois eu fui para a igreja da Assembleia de Deus, fiquei um tempo lá. Voltei para a igreja católica, não gostei do padre, saí da igreja católica. E agora a minha mãe está frequentando o centro espírita, ela está indo lá do irmão Maurício, com a minha casa que eu frequento, então ela está estudando lá o espiritismo conosco. Eu falei, depois de tudo isso, você quer casar na igreja católica? Não, porque eu acho bonitinho. Então, o conceito de religiosidade dela está mais ou menos do chinês, né? Não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o livro dos Espíritos, ele traduz aqui, então, das causas primárias, do mundo espírita, das leis morais, mas aqui ele responde para onde que eu vou. O que eu espero? Que consolação eu estou buscando? Como é que é esse caminho? E aí, então, ele responde lá, particularmente as 4 plaquinhas amarelas de lá. O que eu sinto? As minhas dores, por que eu sofro? Como ser espírita, aqui não precisa nem ser, como ser evangélico, como ser católico, como ser metodista, como ser assembleano? Será que é só um discurso ou uma prática? Uma realização íntima? E por que ter uma religião? Porque a religião, na verdade, a pergunta ali é por que ser espírita? Porque a religião ela precisa nos conectar com Deus. E a religião é um dos mecanismos que nos conecta melhor com Deus. E a prece é o mais importante mecanismo de conexão do homem com Deus. Orar. Oração é fundamental para nós estabelecermos uma conexão com Deus. Então, diante disso, a gente pode perguntar como é que acontece a morte. Se Deus é bom, justo, misericordioso, por que a morte acontece? Bom, acontece porque a morte é um estágio da vida. Quem nasceu vai terminar o prazo dele aqui e vai retornar. Será que então que a pátria verdadeira é essa ou é a outra? Claro, portanto, nós estamos aqui desterrados, segundo os falos católicos, lá na Salve Rainha, desterrados desse vale de lágrimas. É isso? E aí por isso nós estamos gemendo e chorando, não é? Sentindo dor. Por que nós somos? Porque nós somos o filho pródigo. O filho pródigo ganhou do pai uma oportunidade para voltar à terra, para expiar as suas faltas, por isso que nós temos um corpo. Mas que quando a morte chega, nós ganhamos um atestado de óbito. E eu brinquei com palavras do outro dia e disse assim, que o atestado de óbito é o alvará de soltura. Porque nós estamos presos num corpo físico. E quando o corpo não oferece mais condição, o que a gente faz? Quando o filho da gente está preso, ele ganha o alvará de soltura, a gente fica alegre ou fica triste? Alegre porque ganhou o alvará de soltura. Mas, curiosamente, quando o nosso filho termina a faculdade terrena, a gente não fica alegre porque ele ganhou o atestado de óbito, que é o alvará de soltura também. Olha aí que congresso. Então, a morte acontece porque, esgotadas as condições físicas, também essa resposta está lá, esgotadas as condições físicas de modo que não haja mais condições de habitabilidade do espírito naquele corpo, então
este sai, quer dizer, o espírito sai do corpo e acontece o desenlace. Ele desliga, quer dizer, os laços que unem o espírito ao corpo, eles se rompem e o espírito vai, ele desloca-se para outros níveis, para outra instância. Traduzindo isso, quando o corpo tem falência múltipla dos órgãos, quando os órgãos já estão todos rompidos, e então aqui tem uma curiosidade, tem muita gente orando para a vovó que está praticamente apodrecida em cima da cama, mas fica orando para deixar a veinha agarrada lá. Isso é um ato egoístico. O que a gente pede a Deus nessa hora? Para ela viver ou para ela morrer? Nem uma coisa nem outra. Pensamos para Deus que dê para aquela pessoa, porque Ele sabe o que é melhor para nós, pensamos que Deus dê àquela pessoa aquilo que melhor seja necessário para a continuidade dela. E tem muitas pessoas que ficam ali sofrendo em cima da cama, longo tempo, porque a família fica agarrada ali em cima e lutando, e porque não quer que a pessoa morra. Olha, não quer que a pessoa saia da faculdade. Quem é de nós que seria louco de falar com o filho assim, se o filho se formou, falou, não, você fica na faculdade, não sai da faculdade não, que eu gosto de você na faculdade. Não, a gente quer que o filho saia, não é? Então a gente precisa entender isso de uma forma melhor, para pedir a Deus que aquela pessoa tenha o conforto necessário para enfrentar o desafio daquela hora. E não ficar ali agarrado, desesperado, impedindo que o processo se dê, que ela saia da faculdade chamada vida. Essa faculdade tão bela que nós ganhamos. Uma outra pergunta, para ir já aproximando do fim, quem são os espíritos? São seres à parte da criação ou são os nossos parentes que morreram? Essa pergunta, essa resposta, ela choca e fora com tudo que vocês já viram. O Espiritismo diz que os espíritos, que são aquelas almas que a gente vê no nosso sonho. Quem de vocês já sonhou com vovó que morreu, com titia? Quem de vocês já sonhou com alguém que morreu? Sonhou com a pessoa viva ou sonhou com ela morta? Viva. Mas só enterrou ela, viu lá enterrada direitinho? Não viu não, mas soube que foi enterrada. Soube que a pessoa morreu. Você estava no enterro? Foi no enterro? Chegou no enterro, mas quando você sonhou com ela viva. Olha bem, esse é um contato que nós estabelecemos. Então isso é real. A gente nunca sonha com alguém que está morto. A gente sonha com aquela pessoa que morreu, mas quando nós nos deparamos com aquela pessoa, ela sempre está presente viva, ok? Sempre vivo. Nunca vi falar, sonhei que o fulano estava morto e eu vi ele morto. Não, vi ele vivo, sempre isso. Então os espíritos são as almas dos homens, nós, que morremos, e do outro lado, e estamos presentes na vida de todos nós. E não são demônios. Os que morreram podem falar conosco? Pode. Isso é extremamente confortável, que sabemos que ninguém... eu perdi minha avó. Vovó não é óculos, e nem chave, e nem celular. Você não perdeu a sua avó. Se alguém perdeu a sua avó, pode ser alguém que achou a sua avó. E o que faz a sua avó? Se a velhinha é muito chata, fica com ela para você. Mas aí ninguém perde ninguém. Perdi minha mãe, coitadinha da velha. Não perdeu, vovó, não perdeu a mamãe. Ela cumpriu a sua tarefa aqui e foi-se. Cumprindo um trajeto natural da vida. E pode falar conosco. Pode nos visitar durante o sonho. Ou de repente você está deitado na sua cama, passa aquele vulto. Aí dá aquele arrepio em você. Ai meu Deus do céu. E se cair se naquela hora cair uma lata na cozinha, pronto. Não é? Pois é, esses fatos estão aí. Aí você olha e não está vendo, só um minutinho. Aí está aquele lufado de vento, a cortina vai lá em cima. Aí o ventilador liga e desliga. A televisão acende e apaga. Eles estão como... Quem já ouviu falar que esses fatos acontecem? Aqui todo mundo já ouviu isso. Sim, pode falar agora.
Não chore, terminei a faculdade, estou aprovado, vou trabalhar no outro setor. Fui admitido no outro emprego. Ela falou mais ou menos isso. Estou morando no lugar, mudei de casa. Né? Mudei de casa, mudei de endereço, né? Os espíritos podem nos auxiliar? Pode. A vovó aqui era boazinha aqui, ela pode nos auxiliar. Mas pode nos perturbar? Pode também. Real esse fato. Está tudo aí nesse livro. Está tudo aí. Os que morreram estão no cemitério? Aqui é uma prática. Tem muita gente que vai no cemitério de finados. Embora nós não condenamos essa prática, o Espiritismo não condena qualquer atitude, e até parabeniza as pessoas que têm afeição pelos seus mortos, mas ir ao cemitério ou não ir ao cemitério não influi em qualquer atitude, especialmente se a ida ao cemitério for um encontro social. O que importa é a atitude de respeito, de recolhimento, de oração que você dedique àquela pessoa. É até muito bom que não esteja lá, porque se estiver lá, no cemitério, aquele que você procura, pode ser que seja ainda atrelado ao seu corpo físico, portanto, de padecimento. E é preciso que nós trabalhemos para libertar essas pessoas da matéria. Então, onde nós veneramos os nossos mortos? Na consciência, na oração, no bom sentimento, no respeito a que ela continue a sua vida e não ficar lembrando. Por exemplo, ainda há pessoas que morreu uma pessoa e larga lá a cama feita, não desfaz o armário. Tem gente que o filho morreu, ele bota o prato na mesa e faz o almoço para ele. O prato fica ali. Conheço casos desse. O que acontece? Estamos perturbando. Então, em vez de ser ele que nos perturba, é nós que estamos perturbando porque não deixamos a pessoa se desligar. Qual é o comportamento que devemos ter nos velórios? Eu tentei colocar uma temática, uma abordagem mais de ordem prática para as pessoas. Vocês já foram no velório. O que acontece no velório? Tem choro, lamentação, tem um baralho lá no fundo, tem uma cachaça de noite, e tem um monte de gente contando piada. Até não tem. E lá no fundo tem os filhos disputando a herança. Quem vai ficar com algo com B com você, não é isso? Será que o decujus, será que o desencarnado, ele se agrada disso? Então o que os espíritas propõem é que haja um profundo respeito à pessoa que está terminando a sua faculdade. Assim como quando alguém termina a faculdade tem uma festa, nós não estamos propondo que se faça festa, mas que seja atitude de respeito, mesmo que aquela pessoa não tenha uma vida digna. Mesmo que aquela pessoa tenha uma vida, digamos, que tenha infernizado a vida dos outros, mas ela é filha de Deus, e ela precisa ser respeitada. Então, por favor, que nós nos orientemos, que nós busquemos e orientar as pessoas para que nesse momento em que alguém está sendo velado, que a gente respeite a pessoa que se encontra ali e tenha uma atitude de recolhimento, de oração e, sobretudo, se conversarmos, que é possível, que conversemos coisas nobres, edificantes. Devemos orar pelos nossos entes queridos que morreram? A oração é o mais salutar bálsamo para aquele que sofre. Então devemos orar sim. Orar e orar bem. Pedindo a Deus que lhe conceda as oportunidades que aquela pessoa precisa. E não invocar aquela pessoa, por exemplo, que às vezes, mamãe vem me ajudar. Isso atrapalha a pessoa. A gente pede ajuda a Deus, através de Jesus. E Ele envia os bons espíritos. Se mamãe tiver condição de me ajudar, ela vai vir. Mas não porque eu pedi. Porque ela tem condição e os orientadores espirituais mandarão. Então nós pedimos a Jesus. E Ele manda a turma que está em condições de ajudar. Se mamãe não tiver condições de ajudar, não virá ajudar. Quem morreu pode falar conosco pela psicografia e pela psicofonia, pela vidência, pela audiência, pela presença, são processos de comunicação, isso é bem resolvido entre nós espíritas. Sem problema algum. Morrer é o mesmo que desencarnar? Não é? Morrer é fácil, desencarnar é difícil. É verdade.
Eu diria que morrer não é o mesmo que desencarnar. Morrer é quando tem falência múltipla dos órgãos e não há mais condição do espírito habitar aquele corpo. O exame médico que define a morte de alguém, como é o nome? Eletroencefalografia e não eletroencefalograma. Tem muita gente que fala assim, fulano está com morte cerebral. Quando tem morte cerebral ainda tem vida. Não tem mais vida quando a morte é encefálica. Portanto, que o exame que define a morte de alguém não é o eletroencefalograma, mas o exame que define a morte de alguém, traduzindo, é a eletroencefalografia, que é a morte encefálica e não morte cerebral. Por isso que acontece em alguns casos o indivíduo ainda ressuscitar. Embora a doutrina espírita apresente outros caminhos, inclusive, que explica a questão das mortes aparentes, mas é verdade que o exame que define isso, inclusive, precisa ser definido por 2 médicos. Então, morrer não é o mesmo que desencarnar. Desencarnar é quando o espírito adquire a condição de cessou minha vida física, então eu vou entrar no mundo espiritual. Eu podia dizer que desencarnar é a mesma coisa que ressuscitar. Eu saio da carne e entro no mundo espiritual. Ok? Qualquer dúvida me corrija, por favor. Falando então da morte, de vida após a morte, o que pensar do suicídio? Tem suicídio em nossa sociedade? Tem? Pois é, o suicídio é um dos mais, se não o maior e mais grave ato de que alguém comete contra Deus e contra a vida. Portanto, aquele que suicida, além de não ver os seus problemas resolvidos, vai vê-los agravados e vai, na verdade, contrair débitos muito duros na sua vida espiritual. Portanto, se alguém tem essa tendência, se você sabe que alguém carrega essa tendência, que nós apliquemos-nos a oferecer não só ajuda, como encaminhá-la ao tratamento clínico, ao tratamento psicoterápico, à terapêutica espírita, para que a gente possa demover a pessoa dessa questão. E o aborto? A propósito sobre o aborto, há uma discussão ampla agora. O que pensar do aborto? É um crime? Terrível. Mas a sociedade brasileira está enfrentando um debate gigante que pode levar o aborto a ser aprovado pela nossa legislação, não só para a criança que se apresentar no ventre da mãe com problemas de deformação, congênitos, mas até a 12ª semana. Esse é o debate que está sendo colocado hoje, que a mulher seria livre para abortar de qualquer bebê, sendo saudável ou não, livremente. Ela poderia procurar o médico dela e eu quero abortar, e o médico, por lei, deveria abortá-la. Isso é terrível para o nosso país. Isso é terrível para a vida. Isso é terrível para o destino da nossa nação. E nós, espíritas, somos vigorosamente contra o aborto em qualquer situação. Se tiver que, na verdade, fazê-lo quando está em risco a vida da gestante, deixando que o médico decida. Mas nós conhecemos o caso, inclusive, em que a mãe optou por viver e correu o risco de morrer e os 2 sobreviveram. E aí, se tivesse matado o bebê? A lei, a vida tem sinais e tem códigos que nós não sabemos interpretar ainda. Portanto, não será o homem que vai substituir Deus nessa questão. Uma outra questão é a eutanásia, que é, na verdade, o aceleramento da morte daquele que está em estado terminal. O que o Espiritismo diz? Que a vida precisa seguir seu curso, que o homem trabalhe no sentido de prover todos os recursos possíveis para que aquela pessoa tenha uma morte natural. Esgotados os recursos físicos, ele trabalhe com a sua inteligência para manter aquela pessoa, para que o desenlace dela seja natural. E não aplicar a injeção ou acelerar a morte. Ninguém tem o direito de fazer isso. Se a vida nos foi dada por Deus, Ele que a tire. Isso o Espiritismo diz. Então aqui tem uma imagem do ciclo que se repete do processo reencarnatório. Bebê, jovem, vai crescendo, homem maduro, vai envelhecendo, vai para o cemitério e renasce de novo. Quantas vezes nascemos e quantas vezes morremos? Tantas quantas forem necessárias. Nascemos e vivemos porque a nossa meta é a felicidade.
A nossa meta é ver Deus. Os puros de coração verão a Deus. E para isso precisamos passar pela experiência. E aqui está uma pergunta para ir fechando a nossa conversa. Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens. Porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro. E depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensar ansiosamente no futuro, esquece do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fosse morrer. E morrem como se nunca tivesse vivido. Essa é a nossa percepção do mundo, a nossa percepção da vida. Então aqui eu trouxe, na verdade, uma receitinha de como morrer com educação. Por exemplo, se tivesse morrido um de nós aqui antes dessa reunião, não tinha acontecido a reunião. Eu sei que vai desencarnar alguém depois. Não de nós, vai desencarnar alguém. Essa pessoa vai morrer com educação, depois da palestra. Eu não podia falar para vocês. Então, como morrer com educação? 5 lições. Primeira delas, compreender a vida em sua integralidade. A morte não é o fim, é apenas uma etapa da vida, porque ela vai continuar. Tem muita gente de nós ainda querendo a vida eterna. Aliás, eu queria perguntar, quem de nós está querendo a vida eterna? Levanta o braço. Ninguém? Parabéns se vocês não querem, porque todos já têm, ninguém pode ter duas. Nós já temos a vida eterna. Nós não a temos feliz, mas já temos a vida eterna. Eu sou um espírito imortal. Não tenho a felicidade ainda, mas estou à busca dela. Mas se eu morrer, se o corpo cair aqui agora, eu continuarei vivo. Portanto, eu já compreendo que a vida continua sempre. Então, preciso viver na sua integralidade, compreendendo o binômio corpo, espírito e, sobretudo, a nossa conexão com Deus. Compreendendo bem, não tem problema. Você pode morar aqui e morar do outro lado. Buscar permanentemente a virtude, que é a força que nos conduz diante dos desafios. A virtude é a força moral. A virtude é o caminho que nos dá essa possibilidade, diante da doença, encarar a vida com fé, com esperança. Se eu creio em Deus, qual é o tamanho da minha fé? Será que o Deus é só Deus das coceiras, das unhas encravadas, dos cabelos que caem, da dor de barriga? Ou será que é um Deus que, em verdade, sustenta todas as coisas? Então, o episódio da morte e da vida é um fato absolutamente que está sob o ajuste das suas sábias e augustas leis. Então, terceiro, desapego dos bens terrenos. Cuidado com o que você põe na sua mala. Jesus apontou assim: não ajunteis valores que o ladrão rouba, que a taça corrói, que a ferrugem consome, mas os valores espirituais. De modo que se a sua mala tiver cheia de pedras, vai ter problema para desapegar. Não vai morrer com a educação. Vai ficar o sujeito ali na cama, estatelado, e pensando: toma conta do meu dinheiro, faça isso, e o velho não morre de jeito nenhum. Não é? Não, tem gente apegada às coisas? Tem ou não tem? Tem, conhece isso faz parte do folclore da vida, né? Perdoar e perdoar-se. Eu estou, na verdade, dizendo que nós não devamos levar desaforo para casa. Perdoar na hora. Para que levar desaforo para casa? Para que levar lixo no coração? Ou a gente sai catando lixo aqui? Se eu ver vocês que saírem daqui, pegar lixo e botar na sacola, fala, deve ser ambientalista, deve ser da limpeza pública, deve ser doido. Por que carregar o lixo das imperfeições, das ofensas, das angústias, das agressões? Perdoa logo. Isso é lixo que faz a gente adoecer. E também perdoar-se. Nós temos o direito do erro. O erro faz parte do acerto. Ninguém de vocês aqui, quando fritou o ovo pela primeira vez, fritou aquele ovo redondinho que não queimou do lado e o ovo explodiu e sujou o fogão. Mas de tanto repetir o fritar ovo, todo mundo aqui já sabe fritar um ovo com a beleza.
E o menino que botou o dedo no ferro quente na primeira vez, na segunda vez que você mandar buscar o ferro, ele pega o ferro pelo fio e puxa ele. Ele ficou esperto. Não é? Ele ficou esperto. E o quinto? Quem está com Deus não precisa de temer nada. A vida e a morte, apenas um fenômeno da nossa existência que é imortal, que vai nos conduzir um dia para a felicidade. E é isso que o Espiritismo propõe. A doutrina da felicidade, da alegria, da liberdade, sem confronto com qualquer religião, sem achar que nós somos melhor que ninguém, e nós não vamos morrer melhor porque somos espíritas. Aliás, o conhecimento do Espiritismo dá muito mais responsabilidade, porque há muito foi dado, e portanto há muito será cobrado. Então que nós possamos compreender esse episódio, estudar o episódio, estender a vida, sermos capazes de levar a mensagem verdadeira, lúcida, tranquila, sem qualquer aflição, porque estamos apenas cumprindo o nosso papel enquanto espíritos pródigos, reencarnados na Terra, mas com a certeza que o Pai nos espera de braço aberto na rodoviária do outro lado. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Fiorito a beleza do seu estudo. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem tinha medo da morte, como é que está agora? Continua, né? Eu vou falar uma coisa que você não percebeu durante sua palestra. O Heleno ficou em pé ali na porta o tempo todo para não deixar a Dona Morte entrar, ó. Tá vendo? Só para ficar... Ou então para ser o primeiro a fugir. Tá certo. Obrigado. Então nós estamos encerrando a transmissão do evento do Marcelo de Noronha, palestra sobre a morte, Rádio Espírita Capixaba, música e informação de qualidade no seu computador.